8:8. Glória a Deus, irmãos, paz e graça. Amém? Louvado seja o nosso Deus, sua graça e misericórdia que nos concede o privilégio de estarmos juntos mais uma vez para adorar o nome do Senhor. Amém? Meus irmãos, abram a Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Vamos ler aqui do verso 15 até o versículo 20. Após a leitura desse texto, nós oraremos ao Senhor, agradecendo pelos meus irmãos, pela palavra, pelo estudo que nós faremos nesse momento. Amém? Mateus capítulo 18, do verso 15 ao 20, será o tema base para a lição do estudo século aqui sobre membresia da igreja. Todos acharam? Graças a Deus. O título desta leitura: Como tratar um irmão que peca. Versículo 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade, lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também lhes digo que, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém? Curso sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Eterno e soberano Deus, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, meu Pai, por mais uma reunião, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo ajuntamento solene, culto ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, peço, Senhor, que abençoe os irmãos, ó Deus, que incomodam, que contribuíram, que não contribuíram. Prospera e que não nos falte o pão de cada dia, Senhor, e o sustento da tua parte, meu Deus, que é a provisão do Senhor nas nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado por nossa saúde, por nossa condição de trabalho. Obrigado, Senhor, porque tem abençoado, não permite faltar, Senhor, do cuidado para conosco. Que os irmãos contribuíram com alegria, que a tua palavra nos instrua e que cada vez mais, Senhor, de modo voluntário, possamos contribuir na tua obra, Deus. Aos irmãos que não contribuíram, peço que abençoe, Senhor, abrindo o porta do peito e também, Senhor Deus, colocando no coração a voluntariedade, o prazer e a alegria e contribuir na casa do Senhor para o momento que é necessário. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por tua palavra ali nesta porção, meu Deus, que nos instrui acerca, meu Deus, do comportamento da igreja, no quesito, meu Deus, de como poderemos conduzir, Senhor, a tua obra. O texto bíblico, meu Deus, nos mostrou a autoridade que o Senhor concedeu à igreja para resolver as suas causas e questões. Louvado seja o teu santo nome, meu Pai, que essa palavra nos instrua, nos exorte, nos console, e que possamos, meu Deus, em nome de Jesus, reconhecer que somos teu povo, e que possamos também, direcionado pelo teu Espírito Santo, sempre nos conduzir, nos focar de maneira honrada, de maneira digna, a qual o Senhor nos chamou e otorgou este poder à igreja, meu Deus, de decidir coisas que a gente ouvir. Em nome de Jesus Cristo, que essa palavra, Pai,
terceira, fala sobre a membresia da igreja, vimos o quanto é importante, vimos na verdade, né, um conceito muito bem definido aqui pela lição do nosso pastor Aureliano Marinho, ele abordando, aí mostrando pelos textos bíblicos a existência da igreja em todas as suas épocas. Vimos o conceito de membro, o que deve fazer o membro, o que cabe ao membro da igreja, o seu compromisso com a igreja local, o seu compromisso com a liderança da igreja, toda a sua reverência, o serviço que o membro também tem, né? Enquanto fazendo parte deste corpo. E nós continuaremos hoje nesse segundo ponto de membresia, e esse texto ao qual nós vemos aqui, ele nos mostra, meus amados irmãos, a respeito do poder da igreja em decidir suas questões, e a gente pode notar aqui que o próprio Deus, ele está legitimando a igreja, ele está concordando, dando este poder à igreja para decidir essas coisas, essas questões que surgem no meio da igreja. O texto lido declara-nos a total autoridade e autonomia da igreja dada pelo próprio Deus. É claro, meus irmãos, que nós temos que identificar que esta autoridade que é dada por Deus à igreja, realmente é a igreja do Senhor, a igreja genuína, a igreja legítima, não é simplesmente qualquer ajuntamento que se diga ser em nome do Senhor, que é dado este poder, esta autoridade para decidir essas pequenas questões. A gente pode observar aqui, por exemplo, no início do versículo 15, que se surge um problema na igreja, um problema que é um problema de caráter, vamos dizer, de conduta, né, de caráter, vamos imaginar dessa forma, e a gente percebe que se o irmão então cometeu algum equívoco na sua conduta, que de repente desabonou alguém, perceba que no primeiro momento leva-se a questão em particular, tentando fazer com que haja essa restauração, que haja esta harmonia novamente. Se isto acontecer, o que acontece? Esse irmão então é ganho, em outras palavras, é se manter o relacionamento realmente de irmandade, certo? E não tudo volta a caminhar como estava antes. Não havendo essa reconciliação, é necessário que leve 2 ou 3 testemunhas, e é uma conduta aplicada desde o Antigo Testamento, e se não houver essa reconciliação, se o irmão continuar impenitente, então conduz a igreja, ele conduz o caso ao conhecimento da igreja, para que a igreja então decida. Esse irmão, essa questão a ser apresentada à igreja, e não tendo uma solução, e vão continuando duro, e não se dobrando à liderança, não se dobrando à situação em si, então diz o texto que deve ser a esse irmão considerado como gentil, como publicano, como uma pessoa que não faz parte do povo de Deus. E dos versículos 18 em diante, até o versículo 20, a gente nota e percebe que o próprio Deus concede à sua igreja genuína, aquela que é zelosa no ensino, que louva e exalta a Deus na sua essência, crê na pessoa de Jesus Cristo como seu Senhor, crê na obra inerrante, infalível do Espírito Santo. Se a igreja prega Cristo, ela vive Cristo, então o Senhor Deus lhe concede autoridade, ao ponto de nós termos lido aqui no texto e ter sido tão claro que, uma vez que essa igreja autêntica, genuína, legítima, ela se reúne para tratar e decidir de coisas concernentes ao reino, ela tem total aval da parte do Senhor. Em verdade lhes digo, verso 18, que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus,
e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus, mostrando uma conexão direta com o divino, com a autoridade de Deus para decidirem esses pequenos detalhes. É o que nós vemos aqui nesses versículos. E detalhe interessante, quando eu estava relendo essa lição, me veio à memória que nós já inclusive estudamos aqui na exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que no seu capítulo 6, nós notamos que quando a igreja ela não exerce a sua autoridade, quando ela realmente não trata, quando ela não considera o zelo da doutrina, o zelo da casa do Senhor, o zelo pela palavra, pela santidade, nós vimos ali no capítulo 6 que Paulo repreende severamente a igreja, quando no capítulo 6 de 1 Coríntios aquela questão envolvendo os irmãos da igreja que estavam levando até as autoridades públicas, vamos dizer, estavam levando pequenas questões que deveriam ser resolvidas e tratadas entre eles, mas eles estavam conduzindo vamos dizer, as autoridades mundanas que ficavam então conhecendo determinadas coisas de dentro da igreja que deveria ser resolvido entre eles. E Paulo severamente os repreende, dizendo, perguntando e questionando eles como pode não ter ninguém ninguém legítimo, ninguém com autoridade dentro do próprio meio entre eles, que não delegue, que não resolva essas pequenas questões, se fazendo necessário que leve estas pequenas causas que deveriam ser resolvidas dentro da igreja para serem resolvidas fora da igreja. Então, o estudo sobre membresia, sobre esse ajuntamento, sobre essa forma congregacional de se trabalhar e de se resolver as questões é extremamente, irmãos, importante que conheçamos e que nós tenhamos então essa afinidade, essa compreensão, para então ser sanado, né? Para então acabar, ser tirado então dúvidas que muitas vezes surgem no meio da igreja, da membresia, e que, meus amados irmãos, são coisas tão simples muitas vezes de serem resolvidas. Vamos iniciar aqui. Primeiro ponto aqui da lição trata por que todo cristão deve unir-se a uma igreja local. Então, meus amados irmãos, respondendo esse primeiro questionamento, esse primeiro ponto, porque todo cristão deve unir-se a uma igreja local, há várias e inúmeras razões que poderiam ser pontuadas aqui, como bem nota o pastor Aurivan Marinho, e ele trata 4 pontos apenas aqui. O primeiro ponto é: quem se submete ao governo de Cristo não pode deixar de submeter-se à igreja. Deus concede dons visando a edificação da igreja. Todo cristão deve atentar, para o princípio do cuidado mútuo. E o quarto ponto: o cristianismo não é uma experiência solo. Dentro desses 4 pontos, ele vai expor aqui porque todo cristão deve unir-se a uma igreja local, a importância de estarmos unidos na igreja do Senhor. Primeiro ponto: quem se submete ao governo de Cristo. A igreja é uma embaixada do reino. Ela não é uma organização comum como outra qualquer. Esse ponto aqui é muito interessante, quando ele aborda que a igreja é embaixada do reino. A gente sempre ouve, né, nos jornais principalmente, quando alguém, vamos imaginar, nós brasileiros vamos a um outro país,
fora. E se então, meus amados irmãos,
do reino que legitima e reconhece publicamente os que são e os que não são cidadãos do reino de Cristo. Uma embaixada é uma instituição que legitima uma nação em outra nação. Que ponto interessante aqui. A igreja, preste atenção nisso, a autoridade, o poder, a forma da igreja conduzir o reino. A igreja é a nação celestial que o Senhor estabeleceu. A igreja é embaixada do reino que legitima e reconhece publicamente os que são e os que não são cidadãos do reino de Cristo. Então, a igreja tem esse papel, essa função de realmente externar aquele que é salvo, aquele que é cidadão do céu, daquele que não é. Ela diferencia e distingue. É interessante, muito interessante e muito importante esse ponto, que nos traz essa compreensão dessa divisão. Até porque a palavra de Deus vai nos mostrar que na vinda do Senhor Jesus Cristo irá ser feita uma separação dos povos. Uns estarão à direita, enquanto que outros estarão à esquerda. Mas esta distinção, ela já é apontada, ela já é nos mostrada agora. E mais ainda será, de uma vez por toda, externada e mostrada essa divisão entre dois povos, na consumação dos séculos, no último dia da existência da história humana aqui. Então, isso é uma realidade muito importante que deve estar bem definida nas nossas mentes. Continuando, ainda falando aqui desse primeiro ponto. Isso significa que ser membro de uma igreja é mais do que associar-se, é submeter-se tanto à igreja como ao senhorio de Cristo. Não há como ser igreja à margem dessa dupla autoridade. Os que estão fora da igreja são os que decidiram rebelar-se contra o governo de Cristo, a fim de governar-se a si mesmos. Então, perceba que, não, como é colocado aqui, não tem como alguém se submeter ao senhorio, ao governo de Cristo, e dizer, não, eu serei igreja em casa apenas. Eu servirei ao Senhor em casa. Eu estando apenas em casa, fazendo a vontade do Senhor, eu estou sendo igreja. Perceba, meus amados irmãos, que é como o autor coloca aqui, essa importância de os que estão fora da igreja são aqueles que decidiram rebelar-se contra o governo e senhorio de Cristo. Como é que eu vou afirmar que eu me submeto ao governo de Cristo, ao senhorio dele, e eu nego a importância do ajuntamento solene, a importância da reunião dos santos, e eu negligencio ao ponto de não querer vir, de não querer estar fazendo parte deste momento. Ponto extremamente importante aqui nessa perspectiva. Ponto 2. Deus concede dons visando a edificação da igreja. Um dos outros, e a gente vai ver aqui inúmeros textos, não vamos citar todos aqui porque são muitos, que nos mostram a importância de nós cuidarmos um dos outros. A membresia é fundamental para que os que constituem a igreja cuidem mutuamente uns dos outros. Eu vou citar aqui alguns pontos, alguns textos bíblicos que mostram a forma da igreja cuidar uns dos outros.
Amai-vos de coração uns aos outros, Romanos 12:10. Sede servos uns dos outros, Gálatas 5:13. Sujeitai-vos uns aos outros, Efésios 5:21. Levai as cargas uns dos outros, Gálatas 6:2. Tendes igual cuidado uns pelos outros, 1 Coríntios 12:25. Meus amados irmãos, há uma lista maior aqui, eu não citei todos aqui, mas observamos que a importância do cuidado de uns para com os outros é constante, é frequente, é algo muito vívido nessa realidade de membresia da igreja. O cuidado de uns para com os outros. Então, perceba aqui uma realidade. O dom, o talento que Deus lhe concedeu enquanto membro, enquanto cristão, servo do Senhor, não é para você, tão somente, mas é para que você tenha cuidado com o seu próximo, com o seu irmão, com o seu semelhante, no sentido de, como diz aqui, nesse cuidado de uns para com os outros, no amor, na sujeição de uns para com os outros, levando as cargas uns dos outros. Então perceba que a sua função e a sua finalidade, ela é muito útil ao reino. Então, a você que lhe foi dado o dom de tocar, de conhecer os campos harmônicos, as notas musicais, utilize ele para essa parte do louvor da igreja, para a edificação dos irmãos. Você que tem uma voz dada por Deus, uma voz linda, que louva, que exalta o nome do Senhor com a sua voz, com a sua garganta, faça isso no ajuntamento, para a glória de Deus, para a edificação dos irmãos. Aqueles que ministram, que pregam, usem o seu dom, visando a edificação dos irmãos. A igreja, ela traz esse conceito de cuidado mútuo de um para com o outro, e não uma perspectiva única, exclusiva e particular minha. Perceba, dentre esses pontos que foram citados aqui, a importância de membresia, a importância de nós entendermos que o serviço meu, quando eu venho à igreja, ele não passa simplesmente para, eu vou para a igreja para sentir um arrepio, eu vou para a igreja para sentir um vento estranho, eu vou para a igreja para sentir de repente um sussurrar diferente no meu ouvido, não. Note o serviço aqui que o Senhor nos delega, o serviço para com a membresia da igreja, o serviço para com o reino que o Senhor requer de nós. É um serviço, é algo prestado. Não é eu vou à igreja aqui para receber, não, a gente vem aqui para um serviço, o culto solene a Deus, mas também visando esse ajuntamento e esse cuidado de uns para com os outros. E o quarto ponto, para a gente finalizar aqui essa primeira parte: o cristianismo não é uma experiência solo. O cristão é chamado a um viver em comunidade. Poucas coisas são mais contraditórias do que um cristão solitário. Ser cristão implica em abdicar de um viver egoísta. Os seguidores de Cristo são chamados a viver em aliança. Charles Spurgeon a exortou dizendo: vocês devem consolar os pobres e, em geral, devemos vigiar os mútuos interesses, vendo que na igreja todos somos membros de uma mesma família. Vocês devem fazer o bem a todos e especialmente aos da família da fé. Então, nessa colocação aqui do Charles Spurgeon, a gente nota o serviço que nós, enquanto membros, de modo individual, mas visando a coletividade, nós devemos exercer. Esse cuidado
de consolo àqueles que estão chorando, ajudar os necessitados, visando esse crescimento e essa forma mútua de cuidar de uns para com os outros. Passando aqui para o segundo e último ponto, já partindo para o final desta lição, deste estudo, nós vamos ver sobre responsabilidades do membro de uma igreja local. Membresia implica responsabilidades. Responsabilidades. O membro de uma igreja local deveria, isso aqui é importante, atente para essa informação. O membro de uma igreja local deveria, antes de se tornar membro, subscrever um termo de compromisso. E aqui a gente pergunta, compromisso de quê? Nós vamos ver aqui 5 pontos aqui, que é levantado aqui, para que o membro, então, assuma e compreenda e tenha como compromisso que ele deveria, não só deveria, mas deve ter em relação a ser membro, se tornar membro da igreja. Participar regularmente dos cultos. Note esses pontos com muita atenção, meus amados irmãos, que inclusive nós tratamos aqui na terça-feira, na nossa assembleia aqui, reunião de assembleia, nós tratamos inclusive sobre esse ponto aqui. Participar regularmente dos cultos. Em Hebreus 10, 25, encontramos uma importante exortação. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns. Eu não tenho dúvida de que o esvaziamento de muitos dos nossos cultos deve-se ao modo como o secularismo tem influenciado a igreja, mas também se deve ao fato de que poucos são os membros que têm consciência da sua responsabilidade de membresia. Isso aqui é muito importante, meus amados irmãos, para a gente ter muito vívido na nossa mente. O compromisso que nós devemos ter de participar regularmente e frequentemente da igreja, dos compromissos, dos cultos, das reuniões. Eu vou até citar aqui, lembra da situação de os irmãos estavam reunidos, após estavam sofrendo ali perseguições, afrontas. Tomé não está presente, e Tomé então não vê quando Cristo volta, quando Cristo se faz presente na reunião dos irmãos, na reunião, e então ele duvida acerca da ressurreição de Cristo. 8 dias depois, 8 dias passados, Tomé agora sim está presente na reunião dos santos, a reunião solene, e quando Cristo aparece novamente, Tomé então lhe é tirado a dúvida e a incerteza da ressurreição de Cristo. Note e perceba, meus irmãos, que quando nós não estamos na igreja, quando a gente desconsidera a importância de nos ajuntarmos, note que quem perde é nós, quem perde somos nós, e não o irmão que de repente veio ou que deixou de vir. Quem perde é eu e você, individualmente, porque a palavra de Deus nos orienta, nos instrui a não deixarmos de congregar, a não nos afastarmos da reunião solene, porque isso traz ânimo, isso nos traz encorajamento, e esses pontos a seguir vão com muita propriedade nos mostrar isso. O presbitério ia falar alguma coisa?
Ok, então vamos vendo aí. Foi um que você compartilhou comigo, acho que sim, né? Também compartilhou comigo? Muito bem. Segundo ponto, participar da ceia do Senhor. Houve uma época, não muito distante, em que deixar de cear, sem ter um motivo justo, era razão de disciplina e até mesmo de exclusão da membresia da igreja. Radicalismo? Pergunta aqui o autor da lição. Eu prefiro chamar de zelo, afirma Aurivan Marinho. A verdade, porém, é que muitos cristãos ignoram a convocação de Deus e dão as costas para a mesa do Senhor repetidas vezes, sem que haja uma só justificativa. A Santa Ceia é símbolo da aliança, é o selo visível e externo da obra invisível e interna da graça de Deus. Somos ordenados a celebrá-la até que Ele venha. Interrompê-la sem causa justa é profaná-la. Além disso, a ceia é o meio de graça que Deus usa para nutrir as nossas almas por meio da presença espiritual de Jesus. Que ponto extraordinário, que ponto formidável. E, lamentavelmente, meus amados irmãos, isto é uma realidade, isto acontece, inclusive em nosso meio. Irmãos que, lamentavelmente, desconsideram essa premissa, que desconsideram o estar juntos, meus irmãos, no momento da ceia do Senhor, que relevam essa verdade, de manter comunhão, meus amados irmãos. E aqui cabe uma colocação também. A liderança da igreja não é infantil, não é criança, não é imatura, e nós sabemos sim discernir quando há uma causa legítima e quando há desconsideração realmente, quando há pouco caso. Porque, meus amados irmãos, não é possível que um cristão autêntico, legítimo, salvo e regenerado, na pessoa de Jesus Cristo, não tenha em mente o estar junto, estar cooperando, estar participando, cultuando a Deus junto e, mais ainda, desconsiderar a ceia do Senhor. Esses pontos a qual foram colocados aqui é tão real, não se faz necessário a gente repetir aqui, mas a gente pode ver aqui que não é radicalismo, meus irmãos, quando se trata aqui. Inclusive, é um dos pontos que a Constituição, vamos dizer assim, congregacional aborda, é que se o membro ele falta 3 ceias consecutivas e não há um motivo justo, não há uma informação prévia de anúncio à liderança de o porquê, certo? Então, ele passa a ser então afastado do rol de membros da igreja. Isso, irmãos, isso não é legalismo, pelo contrário, é zelo e cuidado com as coisas do Senhor, de que não é de todo jeito, que você vem quando quer, está aqui quando quer, não é assim que funciona. As coisas do Senhor têm que ser tratadas com ordem e com decência, visando o bom andamento do culto e da obra do Senhor. Terceiro ponto, participar coerentemente das assembleias. Visto que somos uma igreja congregacional, as assembleias de membros são uma ocasião importante para a vida da igreja. As assembleias existem para que todos os membros tenham oportunidade de participar das decisões da igreja. Há membros que nunca comparecem a uma assembleia, são completamente alienados no tocante às decisões. As disposições de uma assembleia dizem respeito a todos os membros. Convém, então,
que cada um ore, participe, vote e se torne participante das resoluções da sua igreja. Que outro ponto formidável. O nosso regime, a nossa forma congregacional de sermos, dá à igreja, meus irmãos, esse papel de votar, de decidir, junto à liderança da igreja, pontos extremamente importantes para o crescimento, para o bem-estar da igreja, da comunidade local. Então, aqui, note que decidimos aqui em assembleia, e a igreja votou, por exemplo, a mudança dos horários do culto. Se a igreja não tivesse votado, concordando com o horário previamente apontado, descrito, não teria se mudado. Então, quando tem assembleia, nesse ajuntamento solene que a igreja decide, junto com a liderança, o melhor e o bem-estar da obra do Senhor. Pontos que são tratados, que são levantados, e a igreja vota, demonstrando assim a autoridade que a igreja tem para decidir entre ela mesma, direcionada pelo Senhor. Sempre as assembleias são regidas através de oração, leitura bíblica, para que se fundamente cada vez mais o que está sendo feito ali, com um propósito de crescimento e edificação da igreja. Então, é importante que o membro ele participe de maneira muito coerente, muito frequente das assembleias, porque na assembleia que tem as decisões, e o membro, então, ele pode votar, ele pode, então, decidir coisas concernentes ao caminhar da igreja do Senhor. Mais um ponto aqui: orar com regularidade. O mandamento bíblico é que a igreja ore sem cessar. Está lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Embora possamos e devamos orar em toda parte, a oração comunitária é um grande bem que não podemos perder. Embora possamos e devemos orar em toda parte, a oração comunitária é um grande bem que não podemos perder. É claro que nós praticamos a oração na nossa individualidade, nosso quarto, na nossa casa, de repente no ônibus, indo alguma viagem, no carro, mas a reunião de oração em que a igreja é chamada realmente, é conclamada a estar debruçados, estar ali de joelhos, orando, clamando a Deus, de maneira comunitária, é extremamente importante e edificante, meus amados irmãos. Trata-se de um momento de encorajamento da fé, de comunhão entre os irmãos e uma grande oportunidade de edificação mútua. A Bíblia nos relata, meus irmãos, que enquanto o apóstolo Pedro, por exemplo, estava no exercício do seu trabalho, evangelizando, pregando, fazendo a obra do Senhor, em alguns momentos ele estava aprisionado e a igreja estava fazendo o quê? Orando. A igreja estava clamando pelo servo do Senhor, para que a obra de Deus continuasse. E o que aconteceu em muitos casos, enquanto a igreja estava orando por aqueles emissários, por aqueles que estavam pregando a palavra, os cárceres eram abalados, as prisões eram abertas. Então, a importância da igreja, meus irmãos, se reunir e entender isso, irmãos, como não uma simples atividade, mas algo real, algo concreto que move, eu vou falar como os amigos pentecostais, move os céus realmente, meus irmãos. A oração, a igreja unida, clamando. Meus irmãos, quem é o Senhor da igreja? É o presidente? São as autoridades? Não, o Senhor da igreja é Deus. Então a igreja vai recorrer e clamar a quem? Ao seu Senhor, a Deus. Então, isso aqui é muito importante, orar com regularidade e principalmente atender ao chamado da reunião solene. Vou repetir só o finalzinho aqui desse ponto, porque trata-se de um momento de encorajamento da fé,
de comunhão entre os irmãos e uma grande oportunidade de edificação mútua. E partindo aqui para o último ponto, para a gente concluir. Sim, pois não, presbítero, pode falar? Nesse ponto 4 aqui, a gente colocou, vocês que estão com o celular, vocês podem olhar no grupo da igreja, que está essa descrição no grupo da igreja que a gente colocou já há muitos dias, acho que já faz anos que a gente colocou essa descrição, 5 deveres dos membros da IEC Betel, em Aroeiras, né? Esses 5 deveres é tirado lá do Marcas de uma Igreja Saudável, do Mark Dever, né? E é muito importante. Nós temos aqui, eu particularmente, nesse ponto 4, que é o ponto de orar, a gente acrescentou aqui, e meditar na palavra de Deus regularmente. Nós acabamos de ter aqui um testemunho. Eu não vou orar para Deus quebrar o cano, não. Mas nós temos aqui, acabamos de escutar um testemunho do irmão Apolo, né, que os médicos já tinham dado aí notícias já bem entristecedoras, né, e através da oração da igreja Deus poupou. E temos aqui do meu lado também, né, a minha irmã aqui, Messi, né, que se está aqui hoje é fruto das orações da igreja, né, fruto da perseverança da oração da igreja, né. Então, eu acho que uma igreja que não ora é uma igreja que está morta, né? Um membro da igreja que não ora é um membro desligado, de fato, das ações do seu corpo. E o próprio, você citou aí Charles Spurgeon, foi perguntado certa vez qual era o segredo para a eficácia das suas pregações, né? Charles Spurgeon chegava a pregar para 10, 12, 15 mil pessoas, 18 mil pessoas em um determinado auditório. E ele disse que era a sua vida de oração, e ele ainda diz claramente que as reuniões de oração da igreja era a parte central, né, da eficácia da sua pregação, as reuniões de oração da igreja. Então, veja o quanto é importante uma igreja ter em mente essa regularidade, esses deveres, assistir ao culto regularmente, né, assistir. Esse termo assistir pode ser, né, pode ser mudado, né, que a gente não vem para um culto assistir o culto, né, a gente vem para o culto para participar desse culto, né, a gente vem para adorar, né, e se assistir pode ser, ou pode ter o cunho denotativo de ajudar, né, assistir em forma de ajuda, cooperar nesse culto, né, participar das assembleias, todos já sabem a importância, e participar da ceia do Senhor, que foi decidido unanimemente aqui, que nós vamos sim adotar essa medida de que quem não tratar a ceia do Senhor com reverência, com irregularidade, 3 meses serão aí punidos com alguma espécie de punição, sem que haja, né, os 3 meses hajam algo de justificativa, né? Sem haver justificativa. Então, é necessário que os membros olhem, vez por outra, essa descrição que há no grupo, né? É uma descrição muito pertinente a todos nós e que está sendo ressaltada aí, a importância da prática da membresia na igreja, né? Louvado seja Deus por isso. E uma coisa é certa, né? Eu louvo a Deus pela vida da nossa igreja, né? Estava conversando com nossa irmã Hermínia hoje pela tarde, e acho muito bom a forma que nós tratamos a palavra do Senhor, a forma que nós ensinamos na igreja. Esse tem que ser o foco da igreja, né? Não é rebuliços nem nada. O nosso foco é que os membros da igreja saibam suas responsabilidades. E eu tenho certeza que o 5º e último ponto é esse que está aqui também, que o irmão vai dizer, eu não vou dizer, mas o irmão vai dizer, e que também é importantíssimo que um membro da igreja, ele pratique, porque é um mandamento bíblico. Amém. Amém. Último ponto aqui, para nós finalizarmos essa lição que tratou, estas lições, né, que trataram sobre membresia da igreja,
contribuir com regularidade. As Escrituras nos ensinam que devemos honrar ao Senhor com as primícias de toda a nossa renda. Provérbios 3, 9. Que devemos trazer os nossos dízimos para a manutenção da obra de Deus. Malaquias 3, 10. E que devemos contribuir regular, alegre e generosamente. 2 Coríntios 8, do verso 1 ao verso 5. Esse último ponto trata sobre contribuir. E essa contribuição, meus irmãos, como a palavra nos instrui, ela tem que ser algo voluntário e algo com alegria. E esse é um ponto, irmãos, que hoje nós não temos nenhuma dificuldade de tratar aqui. Já se tratou aqui, inclusive em exposições aqui, 2 domingos consecutivos, expondo realmente a Escritura Bíblica, que é um ponto, nesse quesito de contribuição, de dízimo, de oferta, é um ponto que muitas das vezes algumas igrejas não pregam, algumas igrejas não ensinam, mas, amados irmãos, se é Bíblia, se está na palavra de Deus, se o próprio Jesus nos deu orientações acerca disso, então é algo que tem que ser tratado como qualquer uma outra doutrina, até porque são fundamentações que regem a igreja. Presbítero. Entender que isso é uma ordenança e também um compromisso do crente. Deixa eu dizer para você, irmãos, a igreja composta, uma igreja composta de crentes mesquinhos, essa igreja não evolui. Essa igreja não evolui, porque se ele for mesquinho em uma área, ele vai ser mesquinho nas outras, com certeza. Né? Então, cabe a nós entendermos que se hoje nós temos inúmeras igrejas espalhadas mundo afora, é porque irmãos abrem seus corações para contribuir e dizimar generosamente. Nós estávamos vendo uma prestação de conta de uma determinada denominação, né, que, como está em live, nós não vamos citar, por questão de ética, milhões, a denominação é generosamente grande no país, milhões são investidos na área de evangelismo, na área de plantação de igreja, sabe? E essa igreja, ela é como diz nos nossos linguajares, mega igreja, né? E sério, igreja séria, com irmãos que são generosos. Então, eu acho que isso é uma obrigação nossa, isso é uma obrigação, um dever do crente, entender que contribuir, dizimar e ofertar com regularidade, essas 3 palavras têm seus determinados significados: contribuir, ofertar e dizimar com regularidade, faz com que a sua igreja local, ela avance nos seus planos. Ela avança os seus planos. Como eu falei, volto a repetir, se nós formos crentes, uma igreja mesquinha, nós não avançaremos. Se nós tivermos mesquinhez naquilo que o Senhor nos dá, nós não avançaremos, porque vamos estar presos no nosso mundo. Todos nós que aqui estamos escutando essa palavra hoje, todos nós que aqui estamos escutando essa doutrina, tem uma determinada renda por mês. Todos nós temos. E se você não contribui com as primícias da sua renda, para que o Senhor venha abençoá-lo, na verdade, para o Senhor, como forma de gratidão pelo aquilo que o Senhor já abençoou, você é um mesquinho. Eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer isso. Se você não contribui com aquilo que o Senhor já lhe deu, para a manutenção da sua obra, para o avanço da sua obra, para conseguirmos os planos que temos para a obra do Senhor, porque não é particular os planos da igreja, não, como você bem disse aí, não é particular. Nós somos, eu e você somos mesquinhos, somos ingratos com aquilo que o Senhor nos tem dado, e não queremos que a obra do Senhor avance. Essa é uma realidade, se eu não contribuo é porque eu não quero que avance, e se eu tenho para contribuir, diz a Bíblia que aquele que sabe que é para fazer o bem e não faz, esse peca. Então, é claro que o contexto são contextos diferentes, mas não deixa de ser um bem. Ou os irmãos não concordam que o avanço da igreja não é um bem? O avanço da igreja é um bem. E para inúmeras coisas, para que a igreja avance, é necessário que os irmãos sejam contribuintes generosamente. Generosamente, é como você falou, é um algo particular, mas é uma ordenança e é uma questão de sensibilidade, irmãos.
É uma questão de sensibilidade. Entender que se o Senhor já nos deu, o que é que impede eu usar de generosidade para abençoar a obra do Senhor? Para abençoar a obra do Senhor. Se aqui estivesse falando dois charlatões, né? Se a igreja estivesse de frente a um charlatão da fé, aí a igreja poderia, né, pensar 2, 3 vezes, né? Mas não estamos diante de charlatões da fé. Nós temos aqui 2 tesoureiras, nós temos aqui uma assembleia de membros que todas as vezes que se reúne é proposto, é colocado ali em evidência, quanto entra, quanto sai, né? Então eu acho que falta generosidade no nosso coração, muitas das vezes, e se porventura algum dos 5 pontos que nós estamos relatando, que o presbítero Levi está ensinando aí, através dessa revista congregacional, não está sendo praticado por um de nós, oremos ao Senhor para que quebrante o nosso coração, e esses pontos sejam de fato praticados, porque se somos membros, nós temos responsabilidades. Para isso é que é chamado a membresia do Senhor. Quando nós ingressamos à membresia do Senhor, você disse logo no comecinho, seria prudente que nós assinássemos algum termo. Claro que não, o termo é assinado, assim, eu concordo, mas teoricamente falando, o termo é assinado no nosso coração. A partir do momento que a água bate em nossa cabeça, eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmã fulana, você aceita ser membro, ser inclusa no rol de membros da Igreja Congregacional Betel? Implica que eu vou estar aceitando e assumindo com responsabilidades, e não somente com gozo, e não somente com o que a igreja pode oferecer, né? Então, que esse 5º ponto seja pensado, assim como os outros 4 pontos, os demais pontos, como responsabilidade nossa. Nós temos responsabilidade de cuidar uns dos outros, de manter a ordem e a decência no culto. Nós temos responsabilidade de estar no culto, cultuando a Deus regularmente. Nós temos responsabilidade de participar da ceia do Senhor regularmente. Nós temos responsabilidade de participar da assembleia coerentemente. E por último, esse último e 5º ponto, nós também temos responsabilidade de contribuir, dizimar e ofertar com regularidade. Amém. E, meus irmãos, desculpe interromper, presbítero, se os irmãos tiverem alguma coisa a colocar com relação a esses pontos, se não concordarem, eis aqui um momento para nós conversarmos, debatermos de forma santa, pura, né, de forma coerente, para que a gente possa entrar num denominador comum, entendendo que a palavra do Senhor, ela é o nosso ponto forte, ela é a que regulariza, né, a ordem, né? As nossas ordens, os deveres da nossa igreja. Exatamente. E ainda, nos estendendo um pouquinho aqui, a gente sabe, é ciente de todo mundo, de que como é que funciona, como é que se rege a igreja. Para essas luzes estarem aqui acionadas, certo? Estarem nos iluminando aqui, tem que ser pago a conta. Certo? Então, se uma cadeira dessa quebra, se o gesso rompe, se uma lâmpada queima, tudo é partindo de contribuições. A gente não recebe nada do governo, glória a Deus por isso. Então, quem tem que manter o reino, a obra, somos nós mesmos, com nossas contribuições. E diga-se de passagem, eu tenho um conceito de contribuição, certo? Bem mais aflorado do que alguns, porque muitas vezes a gente se enquadra, né, e nos limitamos à questão simplesmente dos 10%. Mas contribuir com generosidade, isso aqui é só um parâmetro que nos dá de contribuição realmente. Mas em alguns casos, certo? Em alguns casos, espero que seja o caso dos irmãos, abastados e abonados, irmãos, se limitar aos 10% é mesquinhez, como o texto está tratando aqui. Eu conheço alguns casos que pessoas que são bem-sucedidas e que contribuem generosamente, que com certeza ultrapassam muito mais do que 10%. Enquanto que outros são abastados, são abonados também e são extremamente presunçosos nesse ponto, nesse quesito, de contribuir com voluntariedade. E tendo em vista, meus amados irmãos, que tudo que os irmãos investem na igreja vai voltar para os irmãos em forma de bênção da mesma forma, né? Deus já abençoou com o salário, Deus já abençoou com o emprego,
E aí, toda vez que você contribui para a igreja, com certeza vai voltar para você, em forma de benefício da parte do Senhor, se tratando de uma igreja séria, né? Acabamos de abençoar um avanço missionário que vai acontecer amanhã, começa amanhã, né? Acabamos de abençoar um avanço missionário que vai acontecer amanhã. A oferta da nossa igreja, quando eu digo nossa igreja, é todos vocês, irmãos. Vocês cooperaram para que essa semana agora, sexta, sábado e domingo, aconteça um avanço missionário e vidas vão ser alcançadas, né? E nós cooperamos com isso, não vamos estar lá, vamos orar agora, nesse final de semana. A contribuição, né? Mas abençoamos uma vida para uma vida ir, abençoamos um irmão para que o irmão possa ter ido, abençoamos um alimento que vai ser usado nesses 3 dias, enfim, nós podemos cooperar, né? Então, veja que quando a igreja, ela como é o termo que a gente estava falando? Contribuir voluntariamente, né? Quando a igreja é voluntária, Deus abençoa, né? Quantas e quantas pessoas, ainda uma semana dessa, acho que a irmã Hermínia deve saber, eu não vou citar nomes, lá no conjunto do CEAP tem uma pessoa que não faz parte da nossa membresia, mas estava necessitada de alimento, tinha acabado de passar por uma cirurgia. A igreja se juntou, fizemos uma cesta básica maravilhosa, né? Nossa irmã Maria José deu a ideia de levantarmos também produtos de limpeza, né? Porque ninguém só vive de barriga, tem a limpeza, tem tudo. Oxe, gente, foi uma bênção, né? Levantamos uma senhora cesta básica, porque todos nós contribuímos, então, se todos fizerem a sua obrigação, com certeza a igreja avançará, a igreja, né, cumprirá o seu mandato de uma forma mais suave, porque todos estão aptos, né, e entendendo que a sua obrigação é cooperar com generosidade, porque vai voltar em bênçãos, né, em bênçãos para todos nós. Assim nós cremos em nome de Jesus, sim, nós cremos. Com certeza, né? Com certeza. Não se trata de não é uma barganha que se faz com Deus, mas quando você é voluntário, é um contribuinte com a obra do Senhor, não só em dinheiro, mas com o seu serviço também, é óbvio que os benefícios do reino, Deus vai nos conceder. O segundo passo após a nossa festividade é uma assembleia, né? Uma assembleia de membros, como somos campo missionário, ainda, como já falei isso para vocês, não fazemos assembleia oficial, mas podemos reunir os membros. Vai ser a reunião de membros, ou seja, a assembleia de membros, para prestar conta de tudo aquilo que entrou e de tudo aquilo que saiu e de tudo aquilo que ficou em caixa, para que a igreja entenda que nós somos uma igreja séria e nós temos zelo com o seu erário, nós temos zelo com sua contribuição, nós temos zelo com aquilo que você soa e chega na igreja com amor e alegria, contribui para a manutenção da obra do Senhor. O primeiro passo que vai ser após a nossa festividade, para a glória do Senhor, é prestação de conta com a igreja, e que a igreja esteja orando para que o Senhor venha a quebrantar corações nesses 3 próximos dias, no final de semana que vem, sexta, sábado e domingo, que o Senhor use a nossa igreja como ferramenta para alcançar as almas. Amém, amém. Tem muito mais coisa para a gente falar, né? Mas meus irmãos, essa na verdade foi esse último ponto sobre a questão da membresia da igreja. Na segunda parte, a gente viu na primeira lição a instituição da igreja como uma organização real, legítima, o próprio Deus quem a instituiu. Nós vimos que ela é composta de sua membresia, Deus é quem chama esses membros, que somos nós, sua igreja, e aqui a gente viu mais pontos que tratam da particularidade, responsabilidades e compromisso individual, particular de todos que são somados à membresia da igreja de um modo geral, essa coletividade, amém? Então, extremamente importante esses pontos para nós conhecermos sobre como devemos ser membros da igreja, amém? Então, 9 horas aqui, vamos orar nesse momento, por essa lição, por esse estudo que nos trouxe luz à mente e compreensão para sermos cristãos melhores e autênticos na pessoa de Cristo Jesus, amém? Vamos orar. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, meu Deus, por mais uma reunião, muito obrigado por mais um ensino, no qual, meu Deus, fomos instruídos na Tua palavra, Senhor, acerca de como devemos nos portar quanto membros.
observar, meu Deus, todos esses pontos que foram tratados aqui, que competem, meu Deus, ao nosso serviço, à membresia da igreja, regularidade nos cultos, presença, esse trabalho, meu Deus, que nós executamos e entendendo, meu Deus, que os dons a qual o Senhor nos deu, nos concedeu, é para edificação mútua, para o fortalecimento do meu irmão. Então, meu Deus, que em nome de Jesus esses princípios sejam em nome do Senhor Jesus Cristo, te clamo mais uma vez, implantados em nós, tenhamos responsabilidade, tenhamos, meu Deus, então, o compromisso de fazermos para o Senhor Jesus Cristo, Senhor e Rei da igreja, e não, meu Deus, simplesmente ao pastor, mas é ao pastor dos pastores, Jesus Cristo. Então, que essa palavra nos instrua, nos exorte, nos console, porque somos o teu povo, temos sido ajudados e fortalecidos pelo Senhor. Abençoa os irmãos que vieram, os que ouviram a palavra, que essa palavra nos traga frutos e que esses frutos, meu Deus, rendam glórias ao teu santo nome. Em nome de Jesus, assim eu te oro. Amém e amém. Deus seja louvado. Presbítero.